Oi, eu sou Guelcia Crusco e hoje eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu comigo dentro de uma igreja evangélica. Eu recebi ajuda espiritual no momento da minha vida que eu estava passando por sérios problemas espirituais devido a ataques de magia, por conta de um trabalho que alguém tinha feito para me prejudicar, né? Meu nome foi levado num terreiro para fazer um trabalho de magia contra mim, magia negra. E então era um momento bastante conturbado, complicado e muito delicado. Eu recebi essa ajuda para resolver esse problema dentro de uma igreja evangélica. Eu vou contar tudinho para vocês, porque foi bastante complicado, mas no final tudo deu certo. Então, vamos a este relato. Bom, isso aconteceu já há alguns anos e eu não sei por que as pessoas procuram fazer o mal para os outros, né? Eu não consigo entender isso. E comigo foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava recebendo ataques de magia negra. Eu havia visto isso pela vidência. Eu sabia que estavam fazendo um trabalho para mim. E era um trabalho assim horrível de destruição, sabe? Destruição, de arrasar com a minha vida em todos os sentidos. Então, eu havia visto isso, eu havia percebido a presença de espíritos malignos das trevas, enfim, né? Para cima de mim. E a minha vida, depois deste acontecimento, né? Depois desse trabalho de magia negra, a minha vida, gente, foi de derrotas, assim, uma atrás da outra. Muita coisa estava errada na minha vida. Eu sentia muita presença espiritual maligna. Eu tinha muitas perturbações durante o sono e eu sentia um peso enorme nas costas, né? Muito peso. E aquela presença maligna que me causava muito mal-estar. Então eu via espíritos das trevas, né? E eu sentia a energia. E para variar, como sempre, eu ainda ouvia vozes, né? Muitas vozes na minha cabeça. E olha, gente, para vocês entenderem, uma verdadeira perturbação mesmo espiritual, daquelas bem complicadas, né? Além de eu ver, ouvir, sentir, e então imaginem como que eu já não estava, né? Bom, e assim eu fui. Aí um dia eu entrei em contato com a minha irmã e eu falei o que estava acontecendo comigo, sabe? Porque não tinha onde eu buscar ajuda. Na época eu não frequentava terreiro. E problemas espirituais que envolvem demanda de magia, uma igreja católica não vai resolver. E então, centro espírita kardecista, muito menos. Eu acho que o que poderia talvez prestar algum tipo de auxílio seria um terreiro de umbanda, né? Ou num candomblé, não sei. Mas enfim, na época eu não frequentava nenhum terreiro. Comentei com a minha irmã e ela então perguntou se eu queria ir para a igreja. Minha irmã era evangélica e eu falei que sim. Me deu vontade de ir para o culto, assistir um culto, né? Então nós marcamos e eu fui com ela. A gente não morava, ela não morava na mesma cidade que eu, mas no final tudo deu certo e eu fui para a cidade onde ela morava e a gente foi para o culto à noite. Gente, assim que eu cheguei na igreja,
já comecei a me sentir assim, muito perturbada, sabe? Uma coisa me incomodava muito. Eu comecei a sentir ódio, a sentir raiva, sabe? Eu queria sair dali de qualquer jeito. E eu fiquei extremamente irritada, para vocês terem uma ideia. Eu falei para minha irmã que eu ia sair dali e ela falou que não, que era para mim ficar. E foi difícil, gente, foi muito difícil eu permanecer naquela igreja. Bom, com muito custo eu consegui ficar e depois, assim, no decorrer, né, do culto, no final a minha irmã foi comigo junto ao pastor e explicou o que estava acontecendo, né? E eu daquele jeito, naquele estado, né? Super irritada, incomodada, querendo quebrar tudo. Então, a minha irmã explicou para ele e ele pediu então para a gente voltar num outro dia. E assim, a gente fez, né? Nós comparecemos no outro dia e tinha, então, na igreja tinha algumas pessoas lá, tinha culto, mas não estava assim preparado para muitas pessoas. Era apenas alguns membros da igreja. E nós chegamos. Gente, a hora que eu pus o pé na igreja, eu queria voar para cima daquele pastor, sabe? Eu falei para minha irmã que eu estava com muito ódio, com muita raiva, com ódio de estar ali, com ódio daquele pastor, e eu queria voar para cima dele. Eu estava tremendo, gente, eu tremia de ódio, de raiva daquele pastor, né? E a minha irmã, quando eu falei isso, ela falou: ai, pelo amor de Deus. Eu falei assim: eu tô com ódio. Eu quero voar para cima dele, eu quero pegar no pescoço dele. Mas eu sabia que não era eu, tá? Eu sabia que não era eu. Eu sabia que era manifestação do espírito ou dos espíritos que estavam me acompanhando, né? Decorrente daquele trabalho de magia negra. Porque, como eu falei para vocês, eu sentia, ouvia as vozes. Então eu sabia que aquilo ali não era vontade minha, não era meu desejo, mas eu sabia que era dos espíritos que estavam me acompanhando. Eu sentia muito peso no ombro, nas costas, e então, diante daquele pastor, eu comecei a xingar, gente. Eu comecei a xingar de tudo quanto é nome aquele pastor, né? De maldito, de canalha, e daí foi, descambou para baixaria. E, e eu queria, porque queria voar para cima dele, de qualquer custo, sabe? Eu tinha muito ódio daquele pastor. Eu sentia ódio, eu tremia de ódio. Eu queria voar para cima dele, eu nem sei o que eu queria fazer com aquele pastor, sabe? E o pastor, então, ele me encarou. Ele ficou olhando para minha cara. Gente, eu estava meio que presa, sabe? Assim, espiritualmente, eu estava meio que presa. Alguma coisa me segurava. Não eram pessoas, tá? Eu estou falando pelo lado espiritual. Alguma coisa me segurava. Então eu não conseguia voar para cima daquele pastor. Até que o pastor falou então que era para me soltar. Não tinha ninguém, isso era pelo lado espiritual. Quando me soltou, gente do céu, eu fui com tudo para cima do pastor. Eu fui com tudo para cima dele. Quando eu cheguei perto dele, eu caí no chão. Eu caí no chão. Aquele espírito, ele incorporou em mim, ele se fez presente, xingou, meteu o pé em tudo, cuspiu no pastor e falou um monte de palavrão. E naquela
naquela algazarra, né? Porque foi uma algazarra ali naquele momento. Mas os membros ali já sabiam que se tratava de uma manifestação espiritual, né? De um espírito ali se manifestando diante do pastor. E foi essa bagunça, né? O pastor orando e tudo, e aquele espírito xingando, falando, metendo o pé em tudo. Levou, gente, acho que uns 15 minutos nisso. Eu no chão, para lá, para cá, chutando, xingando, falando, cuspindo, e aquela baixaria toda. E o pastor orando e falando. E eu não tinha controle de mim, para vocês terem uma ideia. Eu tinha consciência, mas eu sabia que não era eu. Eu não conseguia dominar aquilo. Eu não conseguia parar com aquilo, com aquela com aquela manifestação. Eu não conseguia parar com aquilo e a coisa descambou, gente. Descambou porque eu não tive controle. Foi uma incorporação. Agora, só ressaltando aqui, eu já cansei de ouvir pais de santos e pessoas que entendem um pouco mais sobre a espiritualidade falar que um médium, ele tem a capacidade de impedir ou de controlar uma incorporação. E eu já falo que não. Eu acho que depende muito de cada caso, depende da situação e depende de qual tipo de espírito vai se manifestar, porque nesse caso eu não consegui segurar. Eu não conseguia, eu sabia que aquele espírito ia incorporar. E eu não queria, eu não deixava. E mesmo assim, a coisa veio de uma tal forma, gente, que eu perdi o controle de tudo. Ele incorporou e o bicho pegou, sabe? O bicho pegou ali na hora que não teve jeito. Então eu não consegui controlar e impedir essa incorporação. Então, quando o Pai de Santo fala e pessoas que entendem da espiritualidade fala que um médium ele controla a incorporação, eu discordo, porque isso já aconteceu comigo, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Agora também, deixando claro que eu acho que depende do caso e depende de que tipo de espírito está para manifestar. Porque nessas três incorporações que eu tive, inclusive essa dentro da igreja evangélica, eram espíritos das trevas, espíritos malignos. Então eu não sei se eles têm mais força, eu não sei o que rola, que eles realmente, eles é que dominam tudo e incorpora e faz e acontece. Agora, quando é espírito que não tem uma carga energética tão ruim, tão pesada, tão negativa, aí sim eu acredito que dê para segurar, como já aconteceu comigo também. Eu senti presença de espíritos desencarnados que queria incorporar, eu não deixei, eu segurei e isso não aconteceu. Mas agora fica aí essa observação. Então, no meu ponto de vista como médium, pela experiência que eu já passei, eu acho que quando é espírito que traz uma densa carga energética ruim, e quando é espírito das sombras, eu acho muito difícil você segurar. Você pode até tentar segurar, mas no fim de tudo você perde o controle, você perde a consciência e a coisa descamba mesmo para baixaria, para tudo mais. E você perde a consciência. Aí quem domina e quem predomina ali é o espírito que incorpora. Então eu falo isso com propriedade no que eu passei em relação a espíritos sem luz, espíritos malignos. Então, voltando lá, no caso da incorporação com o pastor ali, ficou 15 minutos nisso, com muito palavrão, muito xingamento e tudo, e o pastor orando e tudo, e o pastor, gente, no final de tudo, o pastor conseguiu expulsar aquela legião de espíritos que estavam comigo. E eu ouvia o que o pastor falava, eu ouvia e sentia mais ódio ainda.
E ele conseguiu, então, depois de 15 minutos, ele conseguiu expulsar aquela legião de espíritos que estava comigo. E assim que ele fez isso, eu já recobrei a consciência. Eu estava no chão, toda suja, roupa rasgada. Olha, foi uma coisa assim, gente, que me deu vergonha, sabe? Por tudo que aconteceu na igreja, ali no chão. Eu fiquei com vergonha, fiquei com muita vergonha. Mas como essas coisas acontecem e manifestação é assim mesmo, então os membros ali conversaram comigo, explicaram. Eu senti vergonha do que tinha rolado, do que tinha acontecido, daqueles palavrões, e xingar, e cuspir no pastor. Eu não sou disso, eu não tenho essa conduta. E ainda mais para falar palavrão, xingar, eu não, sabe, eu não sou disso. Então eu senti vergonha por isso, por tudo que rolou ali, que não era eu. Mas, como eu falei para vocês, o pastor conseguiu expulsar aquela legião de espíritos e depois eu voltei à consciência e ele falou para mim que a minha vida dali para frente seria seria melhor, seria de paz, tranquilidade, e realmente foi, gente. Foi de paz, de tranquilidade. Eu senti um grande alívio, eu senti assim muito leve depois disso, depois da incorporação, depois da expulsão daquela legião de espíritos, eu senti realmente uma grande leveza nas costas, eu me senti leve, senti em paz, então resolveu o meu problema na igreja evangélica. Eu tive uma graça ali, eu tive uma libertação, não sei se posso colocar assim, uma libertação desses espíritos das trevas, né? Então não deixa de ser uma libertação. Então eu tive ali esse respaldo, essa ajuda espiritual dentro de uma igreja evangélica. E eu sou um tipo de pessoa que eu reconheço o bem que me é feito, eu nunca esqueço. Então eu tenho gratidão até hoje por este acontecido na minha vida, né? Por ter solucionado o meu problema. Eu encontrei ajuda dentro de uma igreja evangélica. Eu respeito, como eu canso de falar aqui nos vídeos para vocês, eu respeito todo tipo de religião. Eu não ataco, eu não critico nada, embora muitos membros de igrejas evangélicas eu discordo totalmente, né, a maneira como colocam as coisas, né, impondo e tudo mais, mas isso é uma outra questão. Mas, de qualquer forma, eu tenho respeito por todas as religiões e é isso, né, gente? Então, eu acho que nós devemos ter gratidão sempre com o bem que a gente alcança, ou que a gente alcançou, no meu caso, né? Eu alcancei e eu tenho profunda gratidão até hoje pela igreja evangélica. E, e é isso. E esse relato, então, acaba agora. Beijo.